Uma boa noite a você que já está conectado conosco. Queremos te agradecer por estar nos honrando. Amém. Ao conectar-se para assistir mais um chamado para vencer. Que esse momento seja especial de Deus na sua vida, que a paz do Senhor esteja no seu lar e que você seja abençoado através da palavra que será ministrada essa noite. Amém? Nós estaremos orando e em seguida estaremos passando para o diácono Manuel estar ministrando a palavra. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer. Senhor, obrigada por essa oportunidade, Deus. Obrigada por esse dia, obrigada pela sua paz. Obrigada pela sua presença em nossas vidas, em nosso lar, na vida dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Senhor, que esse propósito, através desse culto chamado para vencer, seja cumprido esta noite, Senhor. Que a tua palavra que for ministrada encontre, Senhor, guarida nos corações, que ela seja, Senhor, enviada, que ela seja, Senhor, cumprida o seu propósito, que ela venha se tornar, Senhor, verdade na vida daqueles que a ouvirem, Senhor. Nós te consagramos esse momento, Deus, e mais uma vez te agradecemos e te pedimos a tua bênção sobre a vida do diácono Manuel, ao ministrar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, graça e paz. Mais um chamado para vencer, né? Então eu convido a vocês também para que venham estar conosco, venha ser vencedor por meio de Jesus. E a palavra que nós vamos levar hoje é justamente sobre dois vencedores da Bíblia, que é o apóstolo Paulo e Silas. O apóstolo Paulo e os seus, que justamente eles vão estar num certo momento presos em uma prisão, e ali nós vamos ver como o Senhor usou a vida deles poderosamente. Se tivesse que dar um título a essa mensagem de hoje, seria o seguinte: venha a aprender, vamos a aprender com Paulo e Silas. Amém. Porque a situação que nosso país está passando hoje é como se fosse aquela prisão. É verdade. Tá? Quando Paulo e Silas foram presos, tá? Eles ficaram ali dentro daquela prisão, enclausurados, sem ver ninguém, sem ter contato com ninguém. A palavra de Deus vai dizer sobre isso. E nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele, antes de ser Paulo, ele era conhecido em Roma como Saulo. Tá? Não significa que ele mudou de nome, não. Tá? Era Saulo, em Roma, conhecido como Saulo, e pelos judeus ele passou a ser conhecido como Paulo. Tá? Então é mais ou menos um nome parecido. Saulo e Paulo, eles tinham o mesmo significado. Então antes, Saulo era um perseguidor. Ele servia, tá? Ele servia a Roma. E ali ele perseguia o povo de Deus. Ele não tinha compaixão com o povo de Deus. Era perseguidor mesmo. Se ele tivesse que matar, ele matava. Se tivesse que mandar enforcar, ele mandava enforcar os cristãos. E não estava nem aí. E isso está na passagem em Atos 9, de 1 a 18, que nós não vamos ler, mas os irmãos, quem estiver assistindo, tá? Depois abra sua Bíblia em Atos 9, de 1 a 18, que é justamente o período que fala sobre Saulo perseguidor. E a partir do 19, ele passa a ser o apóstolo Paulo, aquele homem transformado, tá? Através da palavra de Deus. E voltando a Saulo, Saulo foi aquele mesmo homem que assistiu o apedrejamento do Estevão, do apóstolo Estevão. O apóstolo não, ele era diácono, né? Ele justamente foi apedrejado por estar pregando a palavra de Deus. E Saulo, ele estava lá sentado assistindo tudo de camarote. Tá? E vamos conjecturando, devia estar rindo, né? Devia estar açoita, mata mesmo, vamos matar esses infelizes. Então, ele assistiu de camarote, Saulo assistindo, depois que tiraram a roupa do Estevão para que ele fosse sendo apedrejado no meio do caminho, né, até chegar fora da cidade, porque tinha que morrer fora da cidade.
e nós vemos que ali tiraram a roupa de Estevão e depositaram aos pés do apóstolo do Saulo, do Paulo antes de Saulo, né? E ali nós vemos que ele não fez nada e continuou, e o homem ali foi apedrejado, mas para a honra e glória de Deus, ele viu os céus abertos, viu Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ali ele morreu e foi para a glória. E Saulo ficou aí para ser transformado. E quando ele estava indo pelo caminho, o que aconteceu? O que aconteceu? Teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Jesus. E o que aconteceu? Aí ele passou a ser um perseguido também, né? Passou a ser perseguido, ele foi totalmente transformado. É verdade. Tá? E ele, apesar dele não ter andado com Jesus, tá? Ele leva o título de apóstolo. Mas é por causa da experiência, que ele teve, a incumbência que ele recebeu, né? E esse conhecimento todo ele adquiriu através dos apóstolos e com os estudiosos da época. Gamaliel e vários outros que eram conhecedores da palavra, que ensinam a ele. E ele, através disso tudo, ele foi totalmente transformado. O Espírito Santo veio sobre a vida dele, e ali ele recebeu o Espírito Santo de Deus e teve uma vida totalmente transformada, entregue a Deus mesmo, porque quando nós entregamos nossas vidas verdadeiramente a Deus, nós vemos a transformação. É verdade. Nós sabemos que a salvação é instantânea, mas a santificação não, é gradual. Você tem que, aos poucos, estudando a palavra de Deus, aos poucos tendo comunhão com o Senhor, e ali você começa a ser transformado de dentro para fora. Não adianta que não é de fora para dentro, não. É de dentro para fora. E as pessoas passam a ver isso. E o povo de Israel passou a ver isso em Paulo. A mudança. Mudança em Paulo. Esse é o verdadeiro testemunho. O que esse homem está fazendo aqui? O que esse homem está fazendo? Falando de Jesus, falando de Deus. Então ali nós vemos que verdadeiramente ele foi transformado, e por amor a Cristo e ao Evangelho, ele foi sacrificado. Ele passou por maus bocados, tá? Coisas que nós hoje não passamos nem 1 milímetro. Tá? Hoje nós temos liberdade de expressão, falamos do amor de Jesus, e muitas das vezes nós ficamos calados, né? Nós temos a oportunidade e não falamos. Engraçado que hoje eu ouvi uma palavra sobre isso que você está falando, e a pessoa que estava falando sobre essa experiência de Paulo, ela falou sobre isso, sobre ele ter aberto mão de um direito que ele tinha, que através dessa palavra nós vamos ver que ele poderia ter fugido daquela prisão. Mas ele não fugiu porque precisava de acontecer alguma coisa a mais. Ou seja, o nome do Senhor precisava ser glorificado. E às vezes nós vivemos certas situações que nós deixamos de glorificar o nome do Senhor por causa de nos poupar. Por causa de não querer abrir mão de nós mesmos, do nosso ego, da nossa carne. E ali o apóstolo Paulo, ele sacrificou a liberdade dele, porque quando houve o rompimento lá da cadeia, ele poderia ter fugido. Tá, isso é mais na frente. Pois é. Isso é mais na frente, está adiantando. E aí, na palavra que eu tinha ouvido a respeito disso hoje, a pessoa até falou assim, isso daí significa você tomar a cruz de Cristo. O verdadeiro cristão, ele não se coloca em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele coloca os interesses de Jesus Cristo, o interesse do Senhor, né? O interesse do reino. Então, ele vai abrir mão do direito dele. Tudo aquilo que ele poderia ter para seu conforto, para seu deleite, ele vai abrir mão para que um propósito de Deus se cumpra. Amém. Dando continuidade, vamos ler 16 a 18. 16 a 18. Livro de Atos, tá? Capítulo 16. Qual é? 16 a 18. 16 a 18. Isso. Então vamos lá. E aconteceu que indo nós à oração,
nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E esse espírito ele dava lucro ao senhor dessa jovem, tá? Ela era endemoniada. E o inimigo usava ela para adivinhações. E através dessas adivinhações, ele dava rios de dinheiro. Ele tirava um bom lucro em cima dela. Então ele, vendo que perdeu-se todo, a galinha de ouro dele foi por água abaixo, né? Então ali ele se irritou contra Paulo e Silas, tá? Chamou os magistrados, tá? E ali os magistrados condenaram a Paulo e Silas a levar chibatada, que geralmente era de 38 a 40 chibatada, tá? Era aquele chicote de couro, e ali dava chibatada, e depois dele ter sofrido essas 40 chibatadas, eles, né, foram jogados na prisão. E na palavra diz que eles foram jogados na parte interior, não é nem na parte de cima, é na parte de baixo, no porão, no subsolo. Ali ficavam as piores pessoas, os piores ladrões ficavam naquele lugar, e ele foi jogado naquele lugar. Qual era o intuito deles? Era tirar Paulo da visão. É verdade. Era tirar Paulo e Silas da visão. Era tirar ele, que o povo esquecesse, para fazer que o povo esquecesse dele. Mas isso era o desejo do homem, era a palavra dos homens, mas a palavra de Deus era muito mais para ele. Sempre é muito mais, né? Deus sempre tem muito mais. E a gente precisa crer, é como aquele versículo diz, que os caminhos de Deus são mais altos. A gente precisa crer nesses caminhos que o Senhor tem mais altos para nós. Porque ali ser bem tratado, boas coisas, muitas vezes a gente temos aflições. Por quê? Porque nós escolhemos seguir a Cristo, escolhemos seguir negar a nossa carne. Então, muitas coisas que vão se levantar contra a gente para nos impedir de fazermos aquilo que o Senhor deixou para que fizéssemos. E a gente precisa vigiar para que isso não venha acontecer, porque nessas situações atuais que temos vivido, se a gente fosse envolver com a situação que todo mundo está vivendo, que todo mundo está falando, ou que todo mundo está achando que vai ser no futuro, se a gente focar nisso, a situação de Paulo ali era uma situação que não favorecia em nada. Ele poderia muito bem se revoltar, se rebelar e desistir do plano de Deus, né? Porque naturalmente ele não teria ideia do que Deus poderia fazer. Ele tinha de tudo para estar revoltado. Pois é. Todo um ambiente que não proporciona nada de positivo para ele. Trazendo para os dias de hoje, nós também temos vivido dias assim, mas nós temos que nos apegar aqui ao propósito que Deus tem, às promessas que Deus tem, às palavras que o Senhor tem nos alimentado. Então a gente precisa estar em comunhão para a gente não se manter distanciado dessas coisas que vão nos dar força. Aí, mediante isso, na palavra vai dizer em 25, 26, tá? Que o Senhor honrou a ele. Tá? Lê aí, por 25 diz assim: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aí você vê que esse foi o sobrenatural de Deus. Um terremoto, quando chega um terremoto, o terremoto abala tudo. Cai parede, cai tudo, as casas caem, destrói tudo. Ali não, aquele terremoto simplesmente abriu as cadeiras. Abriu as portas. Uma coisa específica, direcionada. Né? É uma coisa direcionada para eles,
para libertar. A liberdade deles. Então nós vemos que o Senhor é fiel. Se nós verdadeiramente formos fiel ao Senhor, o Senhor vai ser fiel. Então, mas mesmo que nós sejamos infiel, o Senhor continua infiel. Então, se ele não tivesse focado naquilo que Deus queria através da vida dele, o que era para ele fazer? A primeira coisa era a porta da rua, né? Sair fora. Não ia nem ficar ali para contar a história, nem para dizer para carcereiro que ninguém fugiu. E aí ia ser um dos primeiros. Mas ele sabia o que Deus estava confiando a ele. Então, querido, tudo que Deus tinha para o apóstolo Paulo, ele tem para a gente hoje. Com certeza. Aí uma pergunta: como nós estamos hoje diante desta situação? Nós estamos com medo de sucumbir? Estamos com medo de pegar essa doença? Tá? E muitas das vezes, por causa disso, nós não saímos nem da nossa casa para ir na igreja. Nós temos medo. Nós temos medo de pegar essa doença. Paulo nem se importou onde eles estavam, estava naquela prisão imunda, num tronco preso, e ali ele louvava o Senhor, ele orava ao Senhor. E da mesma forma nós temos que proceder, nós não podemos sucumbir diante da situação que está o mundo, não é nem o país, é o mundo que está nessa situação. É o momento para a gente ver como que realmente é Deus quem governa, né? Com certeza. Porque os homens podem tentar fazer medicação, prevenção, vacinação, que isso daí vai sumir a hora que Deus quiser que suma e também vai parar de proliferar quando Deus quiser que pare. Da maneira que apareceu, ele vai embora, você vai ver. Eles podem tentar até fazer uma vacina para conter, mas quem garante que esse vírus não se renove? Né? Que essa vacina não vai ser capaz, não vai ser eficiente. Então a gente só precisa mesmo crer no Senhor Jesus e confiar em Ele, a nossa vida e a vida da nossa casa. Você é livre aparentemente, mas no seu interior a sua alma está presa ou mesmo bloqueada por algo que você nem consegue explicar. Muitas das vezes o crente está na casa do Senhor, mas eles têm sentido uma angústia tão grande nesse período que ele não sabe por quê. Essa semana eu estava conversando com a Liliane, pastora Liliane e pastor Tadeu, sobre uma mensagem dessa que veio assim na minha mente. Às vezes a gente fica tão preocupado com as coisas externas, né, de nos atingir, de nos definhar, de acabar conosco, de nos enclausurar, de nos prender, e ficamos alimentando coisas no nosso interior que nos acarrete tudo isso. Então a gente precisa ter cuidado com o nosso interior, porque se o nosso interior ele estiver bem tratado, estiver bem cuidado, bem alimentado, bem protegido, né? Com certeza as coisas externas não vão nos atingir, não vão nos abater, porque as coisas internas é que nos fazem mal. Você lembra da palavra que Jesus falou para os discípulos, né? Não é aquilo que entra, é aquilo que sai da nossa boca. É aquilo que sai, porque o nosso coração, ou seja, o nosso interior, a nossa alma, a nossa mente é que comanda toda essa situação. Se nós tivermos condições de controlar a nossa mente, os nossos pensamentos, com certeza a gente vai estar imune, não vai ser uma porta aberta para estar entrando. Então nós precisamos cuidar muito mais do nosso interior do que as ameaças exteriores. E se nós ficarmos dessa forma, nós não vamos ter nem mais motivo para adorar a Deus. É verdade. Tá? Porque nós vemos que o louvor liberta, o louvor quebra grilhões, o louvor abre as portas. É verdade. Então, se nós estivermos desta forma, se nosso interior estiver desta forma, nós não vamos ter motivo para estar adorando a Deus. E com isso, o inimigo cumpre aquilo, ele fica sorrindo lá do outro lado, justamente, né? Monta banquete e tudo. É verdade. Ainda hoje eu estava conversando com o Miguel sobre a história de Sansão, aí falando sobre isso. Tudo bem que Sansão teve lá suas falhas, né? Que não é isso que a gente vai levar em consideração, mas, por exemplo,
aquilo que ele fez depois de tudo que aconteceu, a lição que ele aprendeu, deixou uma lição para nós. Às vezes Deus até permitiu que algo acontecesse, né, de fraqueza na vida dessas pessoas que são histórias na Bíblia, para que nós pudéssemos aprender através desses testemunhos, através desses erros. Então, ali na história de Sansão, falando sobre a situação que ele causou lá de perder, né, perdeu o cabelo, perdeu a força. Então, nossa, os inimigos fizeram um banquete, fizeram um sacrifício, fizeram culto ao Deus dele, de alegria, porque tinham conseguido acabar com Sansão. Mas olha, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso, que melhor é o banquete que Deus arruma do que o banquete que os inimigos arrumam. Porque o que ele fez depois, né, dessa situação, ele conseguiu fazer muito mais com deficiência, que ele ficou cego, pois ele conseguiu destruir muito mais, matar muito mais os inimigos, acabou com os inimigos. E o nome do Senhor foi glorificado. Então o que a gente precisa é realmente estar ligado em estar glorificando crer mesmo, ao Senhor. Crer, tá? E eu quero dizer para você nessa noite, você que está passando por essa situação, louve ao Senhor, dobre seu joelho, ore ao Senhor, faça como Paulo e Silas, tá? Louva mesmo de peito aberto. Não deixa a situação te oprimir. O louvor, ele vai quebrar tudo isso. Vai quebrar grilhões, vai abrir portas para você, portas que estão fechadas vão se abrir, tá? E o Senhor vai ser glorificado na nossa vida, assim como foi glorificado na vida desses dois. É verdade. Foi glorificado o nome do Senhor. Quando a gente lê a palavra de Deus, quantas vidas que foram sacrificadas. Basta ler no livro de Hebreus, a galeria dos heróis, se não me engano, é capítulo 11, né? Que vem narrando sobre os heróis da fé, todos eles foram glorificados. Não é porque serviram ao Senhor, porque foram fiéis ao Senhor, que foram poupados, não. Sabe por quê? Porque a morte dos servos do Senhor é preciosa aos olhos de Deus. É verdade. Não adianta nada a gente ganhar o mundo e perder a nossa alma. Então, quando a gente pensa que a gente está perdendo a nossa vida, né, a gente está ganhando, porque o nosso reino não é aquele E não pensa você que quando nós estamos orando e cantando louvor ao Senhor, isso vai ser em vão, não. Não, com certeza. Quando nós estamos fazendo isso, algo grande, algo diferente, algo no reino espiritual está acontecendo na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não vai ser diferente na nossa vida. Em nome de Jesus. Tá? Quando nós estivermos orando, cantando louvores ao Senhor, o Senhor está fazendo, tá mirabolando coisas especiais para que venha a terra e se concretize nas nossas vidas. É verdade. Assim como aconteceu com o apóstolo. Não vai ser diferente na nossa vida, porque nós cremos no mesmo Deus que eles criam. É verdade. Tá? Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e é eternamente, vai ser eternamente nas nossas vidas, na sua vida. Tá? Louve ao Senhor, ore ao Senhor, tá? Faça petições, porque através destas petições o Senhor vai nos ouvir. O Senhor está esperando para nos ouvir. Tem uma canção do Gabriel Guedes que fala a respeito disso. A noite pode durar até mesmo que nasça o sol. Mesmo que nasça o sol, você está vendo que o sol já está nascendo e a noite ainda não acabou para você, né? Porque você lembra daquela passagem na Bíblia que diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a noite, a escuridão pode continuar, mesmo que o sol esteja já nascendo. Mas não desiste, cante ao Senhor. Ele está esperando para te ouvir, Ele está esperando para te ouvir. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nem clima para cantar diante de uma situação dessa. Mas se esforce, comece no seu natural que você se encontra no momento. Mas aquilo vai tomando força. Olha, você não imagina o poder que isso tem
nos ares. É verdade. Né? As forças espirituais começam logo a ser jogadas por terra, porque o poder de Deus vai se avolumando através de você, através ao seu redor, e começa a agir, Deus começa a entrar com a providência, Deus começa, porque Ele está te ouvindo. Tudo que Deus precisa é ouvir. Não tem força para orar? Cante. Não desista. Continue lutando, continue cantando, continue orando, porque a nossa vitória está em perseverar. É através de perseverarmos é que as cadeias vão ser rompidas. Amém? E através disso nós vamos ter o que? A comunhão íntima, comunhão plena com o Senhor. Isso sempre redunda em bênçãos. Comunhão sempre, plena. Sempre. Essa semana eu estava vendo aquela cena de Jesus com os apóstolos. Pô, eles abraçavam Jesus, Jesus abraçava eles. João deitava no ombro de Jesus. Isso é que é comunhão plena com o Senhor. Que convívio, né? Nós não podemos, se nós quisermos, nós podemos ter isso hoje também. O Senhor está aqui do meu lado, está aqui do teu lado, está do nosso lado. É verdade, precisamos crer e trazer a existência. E trazer a existência tudo isso. Trazer a existência. Comece a declarar, Eu sei que o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me ouve. Fala, vai repetindo isso e vai orando, que por fim você vai começar a orar e vai ter a certeza que realmente Ele isso se chama perseverança. Te ouvindo. Se nós perseverarmos, nós vamos ser grandemente abençoados. É verdade. E para finalizar, nós vemos que o carcereiro ficou desesperado, né? Porque ele, ao invés de estar tomando conta, ele estava dormindo. Quando ele acordou, que viu todo aquele barulho, as portas todas abertas, ele ficou desesperado. Porque ele ia ser morto. Ele ia pagar. Se Paulo e Silas fugissem e os demais fugissem da cadeia, ele ia ter que prestar conta aos magistrados. E ali ele pegou a espada e já ia enfiar, ia se matar a fio de espada. Aí Paulo viu aquilo, saltou na frente dele, não faça isso. Porque ninguém fugiu. Todos nós estamos aqui. Isso serviu para quê? Isso serviu para mostrar o poder de Deus na vida daqueles homens. Amém. E isso serviu para quê? Para conversão daquele carcereiro. Verdade. O carcereiro e a família deles todas, a família toda se converteu ao Senhor. Porque no versículo, ele perguntou, mediante toda essa maravilha que ele viu, o carcereiro perguntou: o que é necessário que eu faça para me salvar? O apóstolo Paulo simplesmente respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, querido, é isso que nós temos que fazer. Nesta noite, amado, se vocês estão em dificuldade, não tem a quem recorrer, faça igual esse carcereiro, faça igual a ele, crê somente no Senhor Jesus Cristo, crê nele como seu único e suficiente Salvador. Tá? O Senhor deixou para nós aqui na terra o ID, tá? Nós levamos uma mensagem anterior que falava sobre o plantio da semente do ID, tá? Que você planta e lá na frente vai ser colhida com almas para Cristo, com almas salvas. E aqui da mesma forma, tá? Essa prisão do apóstolo Paulo e Silas serviu para salvar a vida desse carcereiro, a vida de toda a família desse carcereiro. Se ele saísse fugido porque a porta se abriu, teria perdido essa oportunidade. Mas como ele estava enviado por Deus para realizar essas obras, então ele ficou debaixo do comando do Espírito Santo. Como o nosso Deus é maravilhoso, tá? Ele realizou no passado, continua realizando hoje. É verdade. Basta nós crermos. Basta nós crermos. Se a nossa família não está completamente salva, basta nós crermos. Tá? Cremos que Jesus é o Senhor. Porque através disso, nossa família vai ser transformada. Porque nós vamos ser transformados pelas palavras do Senhor, pelo Evangelho de Jesus Cristo na nossa vida.
e nossos filhos também serão transformados, serão Jesus. alcançados, mesmo que eles não estejam no caminho com a gente, mas nossos filhos serão alcançados. A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que ele deve andar, que quando ele crescer, ele pode até desviar, mas ele volta para o caminho. Porque ele tem a semente plantada no seu coração, ele tem Cristo na sua mente, tem a promessa que Deus nos deixou. É verdade. Então, acho que é isso, né? Não, acho que... Então, queridos, é isso, a nossa mensagem foi essa, tá? Apóstolo Paulo, na hora das tuas dificuldades, lembra dessa passagem, lembra de Paulo e Silas, tá? Que sofreram horrores na mão dos romanos, por causa da palavra de Deus, sofreram horrores, mas eles nunca desistiram, porque eles creram no poder do Senhor. Eles creram que Jesus é o único Salvador, é o único que pode nos livrar da morte eterna. Jesus Cristo é o Senhor na nossa vida. É verdade. Amém? Amém. Então, é isso. Nós vamos agora estar orando, né? Agradecendo a Deus pela palavra, que o Senhor possa confirmar na vida das pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor possa completar, que o Senhor possa realizar a obra que precisa na sua família, na sua vida. E não deixe de buscar a comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor tem muita coisa para fazer na nossa vida. Glória, e a gente não pode ficar perdendo tempo, né? Tem que correr antes que a gente não esteja mais aqui para realizar. Amém? Senhor amado, graça nós te damos, Senhor, mais esta oportunidade, Pai, de estarmos, Senhor, aqui frente a essas câmeras, Pai, transmitindo Amém, a Tua palavra, Jesus, Senhor, verdade. através da internet. Muito obrigado, Senhor, por este canal, Senhor, que o Senhor tem disponibilizado não só para nós, mas para toda a Tua igreja, verdade, Senhor. Deus, obrigado. Ó Espírito Santo, que estas palavras tenham sido palavras remas, palavras que vão de encontro, Senhor, a muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Oh, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, que haja salvação, Pai, que haja cura, Senhor, Amém. Que haja libertação, Em nome Senhor, de Jesus. Principalmente daqueles que estão no leito de dor, Senhor, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais, incubados, Senhor, entubados, Senhor, por causa desse coronavírus, Pai. Oh, Pai querido, tem misericórdia. Queima, Senhor, toda esta enfermidade pelo poder que é no nome de Jesus. Porque, Pai, nós cremos, Senhor, nós cremos na Tua palavra, que o Senhor diz que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Pai. E, Pai, por gentileza, Pai, tem misericórdia, Pai. Assim como o rei Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia do seu povo, Pai. Amém, em nome Jesus, de nome Jesus, de nós Jesus. cremos, Senhor, na Tua palavra. Amém, Em nome Jesus. de Jesus, Pai. Amém. Agora você, querido, que está nos assistindo, que gostaria de participar, ofertando ao nosso ministério, abençoando o nosso ministério, a nossa igreja, vai ser informado o número da conta bancária da igreja e vocês poderão estar então colaborando com esse ministério. E com certeza o Senhor há de abençoar a sua vida. Quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós entregamos o nosso dízimo, quando nós fazemos os nossos votos, os nossos propósitos, nós também estamos cultuando a Deus, estamos adorando a Deus, porque a igreja do Senhor precisa, ela tem compromissos para honrar. Apesar de nós não estarmos realizando todos os nossos cultos, né, presencialmente, mas a dívida, a despesa, as contas continuam acontecendo, né? Aluguel, conta de luz, conta de internet. E a gente precisa, então, da colaboração daqueles que sentirem no coração. E desejamos que você seja muito abençoado ao fazer isso. Mesmo que você não seja do nosso ministério. Que o Senhor possa estar te abençoando. Amém? Então vamos agora está fazendo uma oração por você. Você que desejou, está ofertando e vai realizar esse depósito.
vai fazer essa entrega. Amém. Que o Senhor possa estar te visitando neste momento, tá? Os membros da nossa igreja, que o Senhor venha abençoar a sua vida financeira, a saúde, que o Senhor venha fechar as portas do devorador. Nós temos a certeza que quando nós honramos com o nosso compromisso com a casa do Senhor, a porta, né, a brecha é fechada para o destruidor. Então nós precisamos realizar isso, porque é um bem para nós mesmos. É um bem para nós mesmos. O Senhor não precisa de nada. Tudo que o Senhor nos pede para fazermos é para nos abençoar a nós mesmos. Amém? Então nós vamos estar orando para que o Senhor possa abençoar o seu trabalho, a sua conta bancária, a sua finança, né, a despensa da sua casa, a saúde, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida desses que nos ouvem, pela vida, Senhor, dos membros da nossa igreja. Amém, Jesus. Senhor, por cada um que desejou no seu coração, que eles possam, Senhor, estar conseguindo, estar ofertando, estar abençoando o nosso ministério, para que o teu trabalho prossiga, Senhor, para que a tua obra seja realizada aqui nesta terra, Senhor. Senhor, tu conta conosco, tu conta com cada um que se dispõe, Amém, Senhor, Jesus. a estar contribuindo. Abençoe, e nós Jesus. temos bênçãos, Senhor. Mãos, Pai. Nós temos bênçãos prometidas pelo Senhor através verdade, Jesus. dessa adoração, Senhor. Através da entrega, Senhor, do nosso dízimo, através da entrega das nossas ofertas, dos nossos votos, dos nossos propósitos, ó Deus. Nós sabemos que nós somos abençoados quando obedecemos, Senhor, a uma verdade, ordenança Jesus. sua. Por isso, Senhor, visita, Senhor, a cada família, Visita, sim, a Deus. cada lar, Senhor, Abençoe, a dispensa Jesus. dos teus servos, Abre ó as Deus, portas, a Pai. saúde, Abre Senhor, as dos portas teus da filhos, oportunidade, Senhor, Jesus. repreende o devorador Repreende, sim, através Deus. dessa atitude que cada um irá tomar de estar contribuindo com o teu reino, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, que nunca venha faltar Amém, nem a Jesus. eles e nem a tua igreja, Senhor, nem as igrejas, Senhor, aqui na face da terra. Verdade, Aos Pai. pastores, Senhor, nós te pedimos a tua bênção, a sabedoria para estarem administrando Sim, meu esses Deus. recursos, Deus, para que a tua obra não seja, Senhor, prejudicada. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Amém. Jesus. Vamos aos avisos? Temos aviso, não deixe de curtir e compartilhar esta mensagem que estará disponível no Face e no YouTube. Tá? Clica no sininho ali, no sininho você vai dar um ok ali pra gente e nós vamos ser abençoados. Amanhã às 15 horas pelo Zoom, oração. Quinta-feira às 19h30, imersão no Facebook com o pastor Tadeu. Sábado, às 16h30, vai haver um evento online, Adoração Sem Limite, no Facebook. Tá? No domingo, 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. E às 16h30, culto presencial de adoração ao nosso Deus. Amém. Então, vocês todos são convidados, tá? Para na quinta-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, né, o culto de imersão, às 19h30, dominical. Não, amor, sábado 16h30 o evento no online. Facebook, certo. Um evento online no Facebook e Escola Bíblica, domingo pela manhã e à noite o nosso culto. Amém. Somos gratos a Ti por ter aberto suas portas para que nós pudéssemos entrar e falassem do amor do nosso Senhor. Muito Amém. obrigado. Que você tenha sido abençoado, em nome de Que Jesus. Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Amém? Amém. Glórias a Deus.